Durante muito tempo eu achei que o problema dos meus relacionamentos estava nas outras pessoas. Eu olhava para o que faltava nelas, para aquilo que elas não faziam, para aquilo que eu esperava receber, mas eu quase nunca olhava para mim, e muito menos para o lugar que eu ocupava dentro daqueles relacionamentos. Naquela época eu nem imaginava que existia essa pergunta, porque ninguém ensina isso. Ninguém ensina a forma como a gente aprendeu a sobreviver, que a forma como a gente aprendeu a sobreviver na infância continua aparecendo nos nossos relacionamentos quando a gente é adulto. E hoje eu consigo olhar para trás e enxergar vários papéis que eu carregava sem perceber. Eu era boazinha, eu tinha dificuldade de dizer não, eu não queria decepcionar ninguém, também eu era estudiosa, sentia necessidade de mostrar que eu era inteligente, queria ser reconhecida, queria ser vista, também era controladora, achava que precisava ser tudo do meu jeito, e se fosse diferente, parecia que estava tudo errado. E ainda existia mulher que fazia tudo sozinha, que não pedia ajuda, que acreditava que precisava dar conta de tudo. Durante muito tempo eu achei que tudo isso fazia parte da minha personalidade. Hoje eu enxergo diferente. Eu não nasci assim. Eu aprendi a funcionar dessa forma. Cada um desses comportamentos era uma tentativa de lidar com alguma dor, com alguma insegurança, com alguma necessidade que ficou lá atrás. E eu levei essas estratégias para minha vida adulta, sem perceber. Até que eu comecei o processo profundo de autoconhecimento. Mas eu quero te deixar uma coisa muito clara. Nada do que eu vou contar aconteceu de uma hora para outra. Eu não fiz uma constelação e a minha vida toda mudou. Eu não comecei a meditar e tudo se resolveu. Esse caminho é um caminho que eu percorro há mais de 8 anos. São 8 anos estudando, meditando, fazendo terapia, constelação familiar e vários outros tipos de terapias. Observando a mim mesma, errando, aprendendo e continuando caminhando até hoje. Sempre me olhando, sempre me observando. Por isso eu não quero te entregar respostas prontas. Eu quero compartilhar aquilo que transformou a minha vida. E uma das ideias que mais mudou a forma como eu passei a enxergar os relacionamentos foi essa. Cada pessoa tem um lugar. E quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, a vida começa a pesar. Quando eu vi essa ideia pela primeira vez, eu não entendi. Porque eu pensei, mas eu estou no meu lugar. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou profissional. O que significa ocupar um lugar que não é meu? E com o tempo eu comecei a perceber que não era sobre o papel que eu tinha. Era sobre a forma como eu vivia esses papéis. Eu fazia tudo, queria resolver tudo, assumia responsabilidade o tempo inteiro, né? Assumia até responsabilidade que não era minha. Depois eu reclamava que eu estava cansada, reclamava que meu marido não ajudava, que ele não participava. Só que quando eu comecei a olhar para mim com honestidade, eu descobri uma coisa difícil de aceitar. Eu também não deixava. Eu que não deixava. Se eu fizesse uma organização na casa de um jeito diferente, eu refazia. Se ele limpasse de um outro jeito, eu criticava. Se ele resolvesse alguma coisa sem ser da forma como eu imaginava, eu falava que estava errado. Então, sem perceber, eu ocupava todos os espaços. Depois perguntava por que carregava tanto peso. E isso não era só com meu marido, era com várias outras pessoas. E essa foi uma das primeiras mudanças que aconteceram dentro de mim. Eu comecei a entender que o relacionamento não é uma disputa para ver quem é que faz mais. Também não é sobre controlar o outro. É sobre permitir que cada um ocupe o seu lugar. E isso abriu um espaço para uma pergunta muito maior. Por que eu sentia tanta necessidade de controlar tudo? De onde vinha essa força que na verdade me deixava completamente exausta? Foi neste processo que eu comecei a olhar para a minha própria história, porque a constelação familiar, ela faz uma pergunta muito simples. De onde vem esse padrão? Por que eu ajo dessa forma? O que aconteceu para eu acreditar que precisava carregar tudo sozinha? E eu comecei a perceber que muitas respostas estavam na minha infância. Uma das histórias mais marcantes da minha vida era a relação com meu pai. Eu fiquei 13 anos sem falar com ele. Durante muito tempo eu carreguei mágoa, ressentimento. E sinceramente, eu acreditava que aquilo não fazia mais diferença. Eu pensava, isso aí tudo já passou. Eu sou adulta, já construí a minha família. Mas dentro da constelação familiar existe uma visão que chamou muito a minha atenção. O pai, ele representa a direção da vida, representa o impulso para seguir em frente. Representa esse movimento de caminhar em direção ao mundo. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, achei estranho, porque eu pensava, o que meu pai tem a ver com a minha vida hoje? Mesmo assim, eu resolvi olhar para essa história, não para procurar um culpado, mas
E não para culpar ele do tudo que tinha acontecido comigo, mas para entender como aquela relação tinha me afetado. E depois de um processo interno, depois da constelação familiar, eu tomei uma decisão. Mandei uma mensagem pro meu pai, nós conversamos e eu fiz as pazes com ele. E uma coisa muito curiosa aconteceu. Eu tinha carteira de motorista há um tempo já, mas eu morria de medo de dirigir. Eu nunca tinha me acidentado, nunca tinha acontecido nada comigo, mas eu pegava o carro e tinha medo de dirigir. Então eu simplesmente não dirigia. E aí, pouco tempo depois dessa reconciliação, esse medo começou a desaparecer. E hoje eu dirijo normalmente. Às vezes eu penso, como é que eu pude não dirigir tanto tempo? O que tinha acontecido? Porque hoje eu não sinto nada. E eu não tô dizendo que isso acontece com todo mundo, tá, gente? Eu estou compartilhando uma experiência que eu vivi. Na minha caminhada, essa mudança aconteceu depois que eu olhei para essa relação de uma forma diferente. Aquilo que me fez entender que muitas vezes a gente acredita que deixou o passado para trás, muitas vezes a gente não deixou. E o passado, ele continua vivendo dentro de ti. Só que tu não enxerga. E essa não foi a única mudança que aconteceu na minha vida. Eu comecei a perceber transformações em lugares que eu nem imaginei. A minha casa mudou. Pode parecer um detalhe, mas não era. Quando eu olho as fotos daquela época, eu vejo uma casa sem vida. Parecia que ela só existia para funcionar. Ela não tinha cor, não tinha planta, não tinha quadro. Meu marido falava que precisava comprar potes para casa, que vai comprar uns potinhos para organizar as coisas, e eu simplesmente não vi importância nisso. Hoje eu entendo que aquela casa refletia exatamente como eu vivia por dentro. Eu vivia tão ocupada tentando resolver a vida que eu tinha perdido o contato com a beleza, com a criatividade, com o prazer de cuidar, com o prazer de construir um ambiente acolhedor. Na visão, eu aprendi ao longo da minha caminhada que o feminino ele também se manifesta nesse cuidado, na criatividade, na sensibilidade, no acolhimento. Enquanto que o masculino ele vai trazer outras qualidades, como a direção, a estrutura e a ação. E isso não significa que uma mulher não possa ser forte, nem que um homem não possa ser sensível. Todos nós carregamos essas duas dimensões, o feminino e o masculino dentro da gente, pai e mãe. E o que fez diferença para mim foi perceber que eu estava vivendo quase o tempo inteiro na ação, na cobrança, no controle e quase nunca no acolhimento. Eu era uma mulher que era mais masculina. Apesar de ser feminina por fora, eu era mais masculina por dentro. E quando isso começou a mudar dentro de mim, a minha casa mudou junto. Eu comecei a perceber que muitas vezes o ambiente onde a gente vive conta parte da nossa história. Outra coisa que eu comecei a perceber nos meus atendimentos era que muitas mulheres chegavam completamente exaustas e quase todas diziam a mesma frase: eu faço tudo sozinha. Mas quando a gente começava a conversar mais profundamente, aparecia uma história muito parecida. Elas tinham aprendido que não podiam depender de ninguém, que precisava resolver tudo sozinha, precisava dar conta de tudo, precisava ser forte o tempo todo. E eu conheço muito bem esse lugar, porque eu também vivi assim. Durante muito tempo eu achei que ser forte significava nunca precisar de ajuda. Hoje eu penso diferente. Ser forte também é confiar, também é permitir que o outro participe, também é reconhecer que ninguém precisa carregar a vida inteira sozinha. Porque quando uma pessoa tenta carregar tudo, ela acaba impedindo que os outros encontrem um próprio lugar. E quando eu comecei a mudar, uma coisa também começou a mudar dentro do meu relacionamento. Eu passei a perceber que muitas vezes a gente espera que o outro faça um movimento que nós mesmos não permitimos. Eu falava que eu queria um marido participativo, mas será que realmente eu deixava ele participar? Eu falava que eu queria ajuda, mas será que eu aceitava essa ajuda? Eu queria que tudo fosse feito exatamente do meu jeito. Essa foi uma pergunta muito difícil de responder, porque é muito mais fácil enxergar o erro do outro. Muito mais confortável dizer ele não faz, ele não ajuda, ele não participa, do que reconhecer eu também não deixo. Sem perceber, eu ocupava espaços que não precisavam ser meus. Eu resolvia, eu decidia, eu controlava, eu carregava. Depois eu ficava me perguntando por que eu estava tão cansada. E eu sei que muitas pessoas fazem isso. Fazem pelos pais, pelos amigos. Quero resolver a vida de todo mundo, mas a delas mesmas elas não olham. E depois de algum tempo eu comecei a entender uma coisa muito importante. Que o controle te dá uma sensação de segurança, mas também ele pode impedir que o outro cresça dentro da relação. Quando um faz tudo, o outro acaba fazendo menos. E isso vai criando um desequilíbrio. Não porque um seja melhor que o outro, mas porque cada um deixou de ocupar o seu lugar. E ao longo desses anos, atendendo pessoas, eu percebi que esse padrão aparece muito mais do que vocês imaginam. Eu lembro de uma cliente que eu atendi, que ela falava que o marido dela não fazia nada dentro de casa.
Ela estava exausta, porque ele parecia um filho, né? Ela carregava tudo sozinha, até a toalha do banheiro ela entregava para ele, as roupas, ela comprava tudo para ele, as roupas dele, né? Os filhos ela não deixava ajudar com nada. E aí quando eu fiz a pergunta para ela, tá, mas por que tu não deixa? Não, é que ele não faz as coisas como eu gosto, né? E aí então ela incomodava tanto esse homem, né, esse marido, né, para fazer do jeito que ela queria, que ela acabou se sobrecarregando de coisas que ela não precisava. E aí tudo ela criticava aquele marido do jeito que ele fazia. E aí, é claro, ela se sentiu cansada. Ela começou a se sentir cansada demais, exausta. E aí, quando a gente começava a fazer esse equilíbrio, aí elas começavam a entender que elas não precisavam agir assim, né? Que elas não precisavam estar no controle o tempo todo, que elas podiam deixar o marido ser, né, participativo, estar ali do lado, não só como um bibelô que a gente diz ali para fazer tudo que a gente quer, mas como um parceiro, né, para ajudar com os filhos, para ajudar com a casa, para estar sempre do nosso lado, para que cada um fique com o seu lugar, 50% da mulher, 50% do homem, fazendo tudo aquilo, um equilíbrio nessa casa. E era muito interessante para ver a evolução dessas pessoas, quando elas começavam a ir para o seu lugar. E eu não estou contando essa história para dizer que isso acontece em todos os relacionamentos. Eu estou contando porque muitas vezes a gente reclama exatamente daquilo que, sem perceber, a gente também alimenta. Também tinha uma questão que pesava muito para mim, que era o dinheiro. Na minha cabeça, tudo precisava ser dividido, exatamente pela metade. Se aparecia uma conta, eu queria pagar metade. Se surgia uma despesa, eu queria fazer questão de participar. E naquele momento, eu acreditava que isso era igualdade. E hoje eu percebo que, no meu caso, isso tinha muito mais a ver com insegurança. Eu precisava sentir que, se algum dia acontecesse alguma coisa, eu conseguiria me sustentar. Era como se eu nunca pudesse relaxar completamente. Conforme eu fui mudando por dentro, eu também comecei a confiar mais, comecei a abrir espaço para que o meu marido ocupasse o lugar dele. E naturalmente a nossa dinâmica ela foi mudando. Hoje ele é o provedor da casa, ele que sustenta as nossas despesas da casa. E eu continuo trabalhando, continuo tendo meu dinheiro, mas agora eu trabalho porque eu gosto, porque faz sentido para mim, porque eu não preciso mais ser aquela mulher guerreira que eu era, mulher que precisava fazer tudo certinho, tudo pela metade, porque o meu marido dá conta, porque eu posso ficar no meu lugar de mulher e fazer mais coisas na casa, mais parte do feminino, cuidar mais das crianças e mesmo assim fazer as minhas coisas, porque a gente tem esse equilíbrio dentro da relação. E isso fica tão leve, tão maravilhoso quando isso acontece. É tão maravilhoso quando a gente pode confiar que o outro vai dar conta, que o outro vai conseguir também. E outra coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar os relacionamentos foi entender a importância da admiração. Durante muito tempo eu achei que desejo era uma coisa que simplesmente aparecia. Hoje eu penso diferente. Na minha experiência, o desejo começa muito antes. Começa na forma como eu olho para o outro, como eu admiro esse homem que está do meu lado, como eu consigo enxergar as qualidades dele, ou passo o dia inteiro olhando apenas para aquilo que falta nele. Durante muito tempo eu olhava muito mais para aquilo que faltava do que para aquilo que existia. Eu enxergava os defeitos, aquilo que eu queria que ele mudasse, aquilo que eu faria diferente. E eu não percebia que esse olhar ia construindo uma distância entre nós. Porque ninguém sente desejo por alguém que tu enxerga como um filho. Ou por alguém que passa o dia inteiro, por alguém que tu passa o dia inteiro criticando. Ou tentando consertar. E eu precisei sair deste lugar, parar de querer ensinar, parar de querer controlar, parar de resolver tudo e voltar para o olhar do homem que estava ao meu lado. Com o tempo eu comecei a fazer um exercício muito simples. Todos os dias eu procurava lembrar das qualidades do meu marido, daquilo que eu admirava, daquilo que me fez escolher estar ao lado dele, construir uma família com ele. E isso mudou muita coisa, porque a admiração ela alimenta o relacionamento. Quando a admiração desaparece, o relacionamento começa a perder a força. E isso fez uma diferença na área que eu nunca tinha conseguido conectar antes, a minha sexualidade. A libido para mim nunca começou de noite. Ela começa durante o dia, na forma como eu olho para o meu parceiro, na forma como eu falo com ele, na admiração que existe entre nós. E quando eu saí desse lugar de crítica e controle e voltei a enxergar o homem com quem que estava ao meu lado, a nossa relação também mudou. Porque muitas pessoas pensam que, por exemplo, no meu caso de mulher, e tô falando isso sobre mim, tá? Não é sobre todas as pessoas, mas isso me fez mudar mesmo
de olhar, assim. Eu passava o dia inteiro pensando que ele tinha que ele tem que me ajudar em casa, ou trazer flor, ou me realizar todas as minhas expectativas para que de noite eu sentisse aquela vontade de ter um relacionamento, né, íntimo. E, na realidade, hoje eu consigo perceber que não era sobre isso. E isso aí, mesmo que ele trouxesse flores, que ele me ajudasse o dia inteiro, não mudava o meu sentimento, não mudava a minha vontade. O que faz mudar a vontade é a admiração, é pensar naquela pessoa o dia inteiro, querendo estar ao lado dela. E aí, de noite, chega aquele momento em que tu já tá pronto, né? E isso mudou completamente, porque a libido, ela muda através daqui, ó. Não é através do que o outro faz pra ti. E isso eu gosto de falar sempre quando eu faço as minhas terapias, quando a gente faz as mentorias, eu sempre auxilio outras mulheres, né, e também outros homens, né, nessa forma de a gente pensar, porque não tem nada a ver com o que o outro faz, sempre tem a ver com o que a gente pensa, com o que a gente conecta no nosso dia, desde a parte da manhã quando tu acorda até a noite. E foi aí que eu percebi que o relacionamento ele se transforma quando as pessoas começam a ocupar o seu lugar dentro da casa. E ao longo dos atendimentos, eu também percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu passei a enxergar as pessoas. Quase sempre, por trás de um comportamento que incomoda, existe uma dor que nunca foi olhada. As pessoas que precisam agradar todo mundo, muitas vezes elas têm medo de ser rejeitadas. As pessoas que controlam tudo, muitas vezes vivem com medo de perder a segurança. As pessoas que precisam provar o tempo inteiro que são inteligentes, podem estar carregando uma sensação profunda de nunca ter sido vistas. Quando a gente entende isso, a gente para de olhar apenas para o comportamento e começa a olhar para a história. Cada comportamento conta uma história, e quando essa história é acolhida, o comportamento deixa de ser necessário. E dentro da constelação familiar, existe uma outra ideia que fez muito sentido para mim. Quando um homem e uma mulher decidem construir uma família, nasce um novo sistema. E dentro dessa visão, o relacionamento do casal ocupa um lugar central. Isso não significa amar menos os pais, nem abandonar a família de origem. Significa entender que cada pessoa tem o seu lugar. Os pais sempre serão os nossos pais. Eles nos deram a vida. E os filhos sempre serão nossos filhos. Mas os filhos vão crescer um dia. Eles vão construir a própria história. E o casal é quem sustenta aquela família. Então eles são a parte mais importante dentro disso tudo. E quando essa relação está fortalecida, toda a família sente. E quando ela está fragilizada, todos acabam sendo afetados. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Que não existe nada mais importante dentro de um relacionamento que o homem e a mulher, que o marido e a mulher. O relacionamento também ele não é uma disputa. Não é sobre quem manda e não é sobre quem faz mais. E também não é sobre perder a própria identidade. É sobre duas pessoas caminhando lado a lado, cada uma ocupando o seu lugar. E se tu hoje sente que o teu relacionamento está pesado, antes de olhar para o outro, experimenta fazer uma pergunta. Que lugar eu estou ocupando? Esse lugar realmente é meu? Ou eu estou tentando controlar, salvar, carregar ou provar alguma coisa? Essa pergunta mudou a minha vida. Ela mudou o meu casamento, mudou a minha relação com meu pai, mudou a forma como eu vejo a minha casa, mudou a forma como eu trabalho, mudou a forma como eu vivo, como eu cuido dos meus filhos. E eu continuo mudando. Porque autoconhecimento ele não é um destino. E toda vez que a gente encontra o nosso lugar, a vida também encontra um jeito de fluir. Hoje eu não preciso mais ser a boazinha, nem a controladora, nem a mulher que carrega tudo sozinha. Hoje eu procuro ocupar um espaço e um lugar que é somente meu. E se esse vídeo fez sentido pra ti, não sai daqui pensando em tudo que teu parceiro precisa mudar. Sai daqui fazendo uma pergunta. Qual é o lugar que eu tenho ocupado na minha própria vida? Porque foi essa pergunta que começou a transformar a minha. E desde então, eu nunca mais parei de caminhar. E conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo. E nunca esquece, somos todos um.